Artigo 50. Aprovado o projeto de lei, este será enviado ao prefeito até no prazo de 10 dias úteis, sob a forma de autógrafo de lei, que, aquiescendo, o sancionará. Capítulo 1. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Segundo, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, de inciso ou de alínea. Terceiro, decorrido o prazo de 15 dias úteis de que trata o capítulo 1, o silêncio do prefeito municipal importará em sanção. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 23 de 2018. Quarto, a apreciação de veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Quinto, rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Sexto, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no capítulo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 49 desta Lei Orgânica. Sétimo, a não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos capítulo 3º e 5º deste artigo, criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-la em igual prazo, e, se este não a fizer, caberá ao vice-presidente fazê-la. Artigo 51. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os casos de sua competência privativa. Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á encerrada com a votação final a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 52. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva. Seção 6. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 53. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo. Capítulo 1. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Segundo, as contas do prefeito e da Câmara Municipal, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Terceiro, somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa missão. Quarto, as contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Artigo 54. O Executivo manterá sistema de controle interno, a fim de: inciso 1. Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. 2. Acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento. 3. Avaliar os resultados alcançados pelos administradores. 4. Verificar a execução dos contratos. Artigo 55. As contas do município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e Vice-Prefeito. Artigo
56. O poder executivo municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores equivalentes. Parágrafo único. Aplica-se a elegibilidade para prefeito e vice-prefeito o disposto no capítulo 1º do artigo 15 desta lei orgânica e a idade mínima de 21 anos. Artigo 57. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente, até 90 dias antes do término do mandato dos que devem suceder. Capítulo 1º. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado. Segundo, será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver o maior número de votos. Terceiro, no caso de empate, será considerado eleito o candidato mais idoso. Artigo 58. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão da Câmara Municipal, às 10 horas, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Artigo 58. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse, oficialmente, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal, às 10 horas, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica municipal, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade, podendo, excepcionalmente, a sessão solene de posse, de que trata este artigo, ser realizada no dia anterior, 31 de dezembro, à data oficial de efetivação da posse, 1º de janeiro, nos termos do disposto no capítulo 8º do art. 22. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 31 de 2020. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo por motivo de força maior não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 59. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento e sucederia no caso de vaga, o vice-prefeito. Capítulo 1º. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato. Segundo, o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 60. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal, o presidente da Câmara. Parágrafo único. O presidente da Câmara, recusando-se por qualquer motivo a assumir o cargo de prefeito, renunciará incontinenti à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Artigo 61. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos do mandato, dar-se-á eleição, 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecessores. 2. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Artigo 62. O mandato do prefeito é de 4 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Artigo 63. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou do mandato. Parágrafo 1º. O prefeito regularmente licenciado terá direito à remuneração, quando: Inciso 1. Impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada ou em licença gestante. 2. Em gozo de férias. 3. A serviço ou em missão de representação do município. Parágrafo 2º. O prefeito gozará férias anuais de 30 dias, sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso. Terceiro, a remuneração do prefeito será estipulada na forma do inciso 10 e 12, do artigo 35 desta Lei Orgânica. Artigo 64. Na ocasião da posse e ao término do mandato, o prefeito fará declaração de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo.
Parágrafo único. O vice-prefeito fará declaração de bens no momento em que assumir, pela primeira vez, o exercício do cargo. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 65. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Artigo 65. Ao prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o programa de metas de sua gestão, até 90 dias após sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, sede e distrito da cidade, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento. Parágrafo 1º. O programa de metas será amplamente divulgado, por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica ou televisiva e publicado no órgão de imprensa oficial do município no dia imediatamente seguinte ao do término do prazo a que se refere o caput deste artigo. Segundo, o Poder Executivo promoverá, dentro de 30 dias após o término do prazo a que se refere este artigo, o debate público sobre o programa de metas mediante audiências públicas gerais, temáticas e regionais, inclusive no Distrito de Brasitânia. Terceiro, o Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do programa de metas. Quarto, o prefeito poderá proceder a alterações programáticas no programa de metas sempre em conformidade com a Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. Quinto, os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes critérios. Alínea A. A promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável. B. E inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais. C. E atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana. D. Promoção do cumprimento da função social da propriedade. E. Promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda pessoa humana. F. Promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas formas. G. Universalização do atendimento dos serviços públicos municipais com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão, por segurança ou atualidade com as melhores técnicas, métodos, processos e equipamentos, e modicidade das tarifas e preços públicos que considerem diferentemente as condições econômicas da população. Parágrafo 6º. Ao final de cada ano, o prefeito divulgará o relatório da execução do programa de metas, o qual será disponibilizado integralmente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. Sétimo, as leis orçamentárias anuais deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do programa de metas e da Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento. Oitavo, as diretrizes do programa de metas serão incorporadas ao projeto de lei que visar a instituição do plano plurianual dentro do prazo legal definido para sua apresentação à Câmara Municipal. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 11 de 2009. Artigo 66. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 1. A iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica. 2. Representar o município em juízo e fora dele. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. 4. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. 5. Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. 6. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. 7. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros. 8. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros. 9. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. 10. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual, às diretrizes orçamentárias e ao plano plurianual do município e das suas autarquias. 11.
encaminhar à Câmara até 15 de abril a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo. 12. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. 13. Fazer publicar os atos oficiais. 14. Prestar à Câmara de Vereadores, no prazo máximo e improrrogável de 15 dias, as informações solicitadas pela mesma, exceto nos casos em que a resposta às informações solicitadas implique na extração e fornecimento de cópias de documentos em quantidade superior a 100 folhas, cujo prazo será dobrado, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 20 de 2015. 15. Prover os serviços e obras da administração pública. 16. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. 17. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devam ser dispendidas de uma só vez, e até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. 18. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las, quando impostas irregularmente. 19. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. 20. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. 21. Convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir. 22. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. 23. Apresentar, anualmente, à Câmara, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte. 24. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas. 25. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara. 26. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, na forma da lei. 27. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. 28. Desenvolver o sistema viário do município. 29. Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias do plano de distribuição, previa e anualmente aprovado pela Câmara. 30. Providenciar sobre o incremento do ensino. 31. Estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. 32. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos. 33. Solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. 34. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. 35. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 36. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Artigo 67. O prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares as funções administrativas previstas nos incisos 9, 15 e 24 do artigo 66 desta Lei Orgânica. Seção 3. Da perda e extinção do mandato. Artigo 68. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 83, inciso 2, 4 e 5 desta Lei Orgânica. Parágrafo 1º. É igualmente vedado ao prefeito e vice-prefeito desempenhar funções de administração em qualquer empresa privada. Segundo a infringência do disposto neste artigo e em seu parágrafo 1º importará em perda do mandato. Artigo 69. As incompatibilidades declaradas no artigo 38. Seus incisos e letras desta Lei Orgânica estendem-se, no que forem aplicáveis, ao prefeito e aos secretários municipais ou diretores equivalentes. Artigo 70. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos na Lei Federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade nos crimes comuns, perante o Tribunal de Justiça do Estado. Artigo
71 são infrações político-administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado, pela prática de infrações político-administrativas, pela Câmara. Artigo 72 será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de prefeito, quando: inciso 1. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação à perda do mandato pela Justiça. 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de 10 dias. 3. Infringir as normas dos artigos 68 e 69 desta Lei Orgânica. 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. For julgado, perante a Câmara Municipal, por decisão tomada por 2/3 de seus membros, por infração político-administrativa. Seção 4. Dos auxiliares do prefeito. Artigo 73 são auxiliares do prefeito. Inciso 1. Os secretários municipais ou diretores equivalentes. 2. Os subprefeitos. Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e exoneração do prefeito. Artigo 74. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 75. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário ou diretor equivalente. Inciso 1. Ser brasileiro. 2. Estar no exercício dos direitos políticos. 3. Ser maior de 21 anos. Artigo 76. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretores: inciso 1. Subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos. 2. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas repartições. 4. Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela mesma para a prestação de esclarecimentos oficiais. Parágrafo 1º. Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo secretário ou diretor equivalente da administração. Segundo a infringência ao inciso 4 deste artigo, sem justificação, importa em crime de responsabilidade. Artigo 77. Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Artigo 78. A competência do subprefeito limitar-se-á ao distrito para o qual foi nomeado. Parágrafo único. Aos subprefeitos, como delegados do Executivo, compete: inciso 1. Cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. 2. Fiscalizar os serviços distritais. 3. Atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições ou quando lhes for favorável a decisão proferida. 4. Indicar ao prefeito as providências necessárias ao distrito. 5. Prestar contas ao prefeito mensalmente ou quando lhe forem solicitadas. Artigo 79. O subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoa de livre escolha do prefeito. Artigo 80. Os auxiliares diretos do prefeito farão declaração de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo. Título 3. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 1. Da Estrutura Administrativa. Artigo 81. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da prefeitura se organizam e se coordenam, atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Segundo, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria que poderão compor a administração indireta do município, se classificam em: inciso 1. Autarquia, o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas.
2. Empresa pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e capital do município, criada por lei, para exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer, por força da contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 3. Sociedade de economia mista, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei, para exploração de atividades econômicas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações, com direito a voto, pertençam, em sua maioria ao município ou à entidade de administração indireta. 4. Fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos do município e de outras fontes. Parágrafo 3º. A entidade de que trata o inciso 4 do parágrafo 2º, adquire personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não se lhe aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Capítulo 2. Da Administração Pública. Artigo 82. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, além do disposto nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20 parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 37 da Constituição Federal e ao seguinte. Inciso 1. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. 2. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito. 3. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 84, parágrafo 1º desta lei orgânica. 4. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observar o que dispõe os artigos 37, 11, 12, artigo 150, 2, artigo 153, 3 e 153 parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal. 5. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alienação serão contratados, mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Artigo 83. Ao servidor público de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se em exercício estivesse. Capítulo 3. Dos servidores públicos. Artigo 84. O município constituirá regime jurídico estatuário e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
Segundo, aplicam-se aos servidores, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais, o disposto no artigo 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 da Constituição Federal. Terceiro, a duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Parágrafo 4º. A aposentadoria do servidor público dar-se-á de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal. Quinto, dar-se-á estabilidade ao funcionário público municipal, de acordo com o disposto no artigo 41 da Constituição Federal. Sexto, ao servidor público municipal é assegurado o percebimento da sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo serviço, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos. Sétimo, servidor público municipal, com mais de 5 anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará 1/10 dessa diferença por ano, até o limite de 10 décimos. Artigo 85. Serão abonadas as faltas dos servidores públicos municipais, até o máximo de 6 por ano, desde que não excedam a 1 por mês, sem prejuízo dos vencimentos, das férias e da contagem do tempo de serviço para efeito de aposentadoria, quando o servidor, por motivo pessoal, se achar impossibilitado de comparecer ao serviço. Artigo 86. Ao servidor público municipal que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para outro local com cargo, emprego ou função, compatíveis com sua situação. Artigo 87. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos municipais, bem como a contrapartida do município, destinados à formação do Fundo Próprio de Previdência, deverão ser colocados, mensalmente, à disposição do órgão responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser. Parágrafo 1º. A lei que regulamentará o órgão de previdência dos servidores públicos municipais terá que ser elaborada por uma comissão partidária composta pelos servidores e o poder público municipal. Segundo, participará na gestão do órgão de previdência dos servidores públicos municipais, fiscalizando os recursos, proventos e na concessão dos benefícios, uma comissão eleita pelos beneficiários. Artigo 87. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos do município de Fernandópolis terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do município, por meio de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, na forma da lei complementar. Parágrafo 1º. O servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado com as seguintes idades mínimas. Inciso 1. Aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição mínimo, forma de cálculo do benefício e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 2º. As demais regras para a concessão de benefícios e normas gerais serão objetos de lei municipal específica. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 30 de 2020. Artigo 88. Fica assegurado ao servidor público municipal o direito ao vale-transporte, fornecido pelo Poder Público Municipal, nos termos da Lei Federal. Artigo 89. Fica assegurada ao servidor público municipal a estabilidade no cargo, emprego ou função, desde o registro de sua candidatura, para exercício de cargo de representação em associação de classe ou sindicato de categoria, até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometer falta grave definida em lei federal. Artigo 90. Fica assegurada à servidora gestante mudança de função nos casos em que for recomendada, sem prejuízo de seu vencimento ou salário e demais vantagens do cargo ou função atividade. Capítulo 4. Da Guarda Municipal. Artigo 91. O município, observada a legislação pertinente, poderá constituir guarda municipal, força auxiliar destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei complementar.
Parágrafo 1º. A Lei Complementar de Criação da Guarda Municipal disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na hierarquia e disciplina. Segundo, a investidura nos cargos da Guarda Municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Terceiro, a Guarda Municipal poderá, mediante convênio celebrado com o Estado, através da Secretaria da Segurança Pública, receber instruções e orientações da Polícia Militar, visando a um melhor desempenho nas suas atribuições. Capítulo 5. Dos Atos Municipais. Seção 1. Da publicidade dos atos municipais. Artigo 92. A publicação das leis e atos municipais far-se-á por meio de órgão de imprensa oficial físico ou eletrônico, jornal de relevante circulação local ou ainda a fixação de documento na sede dos órgãos ou entidades responsáveis pela edição dos mesmos, conforme o caso, a fim de garantir a devida publicidade de suas atividades administrativas ou legislativas. Parágrafo 1º. Lei específica disciplinará a criação da impressa oficial do município na forma eletrônica, determinando a forma e a metodologia para a realização das publicações virtuais, as quais substituirão as demais formas de publicação para todos os efeitos legais, salvo as matérias cujas legislações federal e estadual exijam a publicação em meio físico como requisito de validade. Segundo, a escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á por meio de procedimento licitatório, ressalvadas as situações de dispensa ou inexigibilidade de licitações previstas em lei. Terceiro, nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Quarto, a publicação dos atos não normativos pela municipalidade poderá ser resumida. Quinto, é vedada a publicação de leis e atos normativos exclusivamente por afixação, admitindo-a nos demais casos, desde que os referidos documentos permaneçam, obrigatoriamente, arquivados no cartório ou secretaria do órgão ou entidade que os elaborarem e estejam disponíveis para consulta popular e obtenção de certidões. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 24 de 2018. Artigo 93. O prefeito fará publicar. Inciso 1. Diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior. 2. Mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. 3. Mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. 4. Anualmente, até 15 de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas da administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética. Seção 2. Dos livros. Artigo 94. O município manterá os livros que forem necessários ao registro de seus serviços. Parágrafo 1º. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso ou por funcionário designado para tal fim. Segundo, os livros referidos nesse artigo poderão ser substituídos por fichas ou por outro sistema, convenientemente autenticado. Seção 3. Dos atos administrativos. Artigo 95. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Inciso 1. Decreto, numerado em ordem cronológica nos seguintes casos. Alínea A. Ou regulamentação de lei. B. E instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei. C. Ou regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal. D. E a abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como créditos extraordinários. E declaração de utilidade pública ou necessidade social para fins de desapropriação ou de servidão administrativa. F. E a aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal. G. Ou permissão de uso dos bens municipais. H. Ou medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. I. Ou normas de efeitos externos, não privativas da lei. J. Fixação e alteração de preços. Inciso 2. Portaria, nos seguintes casos. Alínea A. O provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. B. Ou lotação e relotação, nos casos de pessoal. C. E a abertura de sindicância e processos administrativos, aplicações de penalidade e demais atos individuais de efeitos internos.
D. Ou outros casos determinados em lei ou decreto. Inciso 3. Contrato, nos seguintes casos. Alínea A. Em admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. B. E execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. Parágrafo único. Os atos constantes dos incisos 2 e 3 deste artigo poderão ser delegados. Seção 4. Das proibições. Artigo 96. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 2º grau, ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. Parágrafo único. Não se inclui nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Artigo 97. A pessoa jurídica em débito com o Sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Seção 5. Das certidões. Artigo 98. A Prefeitura e a Câmara Municipal são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos, decisões e pareceres, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo juízo de direito. Parágrafo único. As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário ou diretor da administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. Capítulo 6. Dos bens municipais. Artigo 99. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 100. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria ou diretoria a que forem distribuídos. Artigo 101. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. Inciso 1. Pela sua natureza. 2. Em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita, anualmente, conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes, e na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais. Artigo 102. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação, autorização legislativa e licitação pública, dispensada esta, quando nos casos de doação, permuta ou dação em pagamento e, quando móveis, no caso de doação que será permitida exclusivamente para fins assistenciais. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18 de 2014. Parágrafo único. O produto de alienação por venda será revertido em investimento, em obras e ou equipamentos de interesse público. Artigo 103. Ao município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, à entidade assistencial ou quando houver interesse público, devidamente justificado. Segundo, a venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a licitação. As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 103. Ao município, preferentemente a doação ou concessão de direito real de uso de seus bens imóveis, outorgará a cessão de uso, mediante transferência da posse do bem público para uma entidade ou órgão, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado, podendo retomá-lo a qualquer momento ou recebê-lo ao término do prazo de cessão. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2020. Artigo
104. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 105. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo pequenos espaços destinados a vendas de jornais e revistas, refrigerantes ou atividades culturais. Artigo 106. O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão, cessão, permissão e autorização, a título precário e por tempo determinado, conforme o caso e o interesse público o exigir. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2020. Parágrafo 1º. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência que será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 103 desta Lei Orgânica. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum, somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. Terceiro. A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a título precário, por ato unilateral do prefeito, através de decreto. Quarto. A cessão de uso dos bens públicos dependerá de autorização legislativa e será feita mediante termo próprio. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2020. Quinto. A autorização, como forma mais precária de outorga de uso, poderá incidir sobre qualquer bem público para atividades específicas e transitórias, sendo formalizada através de termo de autorização padronizado cujo conteúdo será previamente aprovado por decreto e será expedido caso a caso e firmado pelo chefe do Executivo ou pelos secretários municipais das pastas a cujos bens estejam vinculados e em seguida publicados, no prazo máximo de 60 dias. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29 de 2020 e regulamentado pelo Decreto nº 9067/2021. Artigo 107. Poderão ser cedidos a particulares para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Artigo 108. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campo de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos. Capítulo 7. Das obras e serviços municipais. Artigo 109. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste: Inciso 1. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. 2. Os pormenores para a sua execução. 3. Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. 4. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Parágrafo 1º. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento será executado sem prévio orçamento de seu custo. Segundo, as obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por suas autarquias, demais entidades da administração indireta e por terceiros, mediante licitação. Terceiro, fica proibida a execução de obras de pavimentação asfáltica de vias públicas antes da concretização das obras de galerias de captação de águas pluviais consideradas necessárias e imprescindíveis, conforme projeto de engenharia previamente elaborado para esta finalidade. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 12 de 2009. Artigo 110. A permissão de serviços públicos, a título precário, será outorgada por decreto do prefeito, após edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão somente será feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedida de concorrência pública e por tempo determinado, ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, e respeitando-se todas as demais normas legais pertinentes da legislação federal e ou estadual em vigor. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9 de 2007. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo.
Segundo, os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo, aos que os executem, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Terceiro, o município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Quarto, as concorrências para concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, em jornais e rádios locais, inclusive em órgãos de imprensa da capital do Estado, mediante edital ou comunicado resumido. Artigo 111. O poder público municipal deve organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluindo os de transporte coletivo e funerários, que têm caráter essencial. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº fevereiro de 2000. Parágrafo único. Fica vedado no município qualquer tipo de exclusividade para empresas privadas que prestem serviços públicos essenciais, sob regime de concessão ou permissão previsto no presente artigo. Artigo 112. As tarifas do serviço público serão fixadas por lei, tendo-se em vista a justa remuneração. Artigo 113. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei federal. Artigo 114. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio, com outros municípios. Capítulo 8. Da Administração Tributária e Financeira. Seção 1. Dos tributos municipais. Artigo 115. São tributos municipais, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas de direito tributário. Artigo 116. São da competência do município os impostos sobre: inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Segundo, o imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Terceiro, a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos previstos nos incisos 3 e 4. Artigo 117. As taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestado ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Artigo 118. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis beneficiados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada. Artigo 119. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 120. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores, para o custeio em benefício destes, do sistema de previdência e assistência social. Artigo 121. Ficam isentos de pagamento de imposto sobre serviços, as pessoas portadoras de deficiência, de poucos recursos, na forma e no limite que dispuser a lei.
Parágrafo único. As pessoas portadoras de deficiência mencionadas no caput deste artigo, não ficam desobrigadas do cadastramento junto à Prefeitura Municipal e da retirada do alvará de funcionamento. Seção 2. Da Receita e da Despesa. Artigo 122. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. Artigo 123. Pertencem ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pela administração direta, autarquias e fundações municipais. 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no município. 3. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. 4. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Artigo 124. A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo prefeito mediante edição de decreto. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. Artigo 125. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem previa notificação. Parágrafo 1º. Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente. Segundo, do lançamento do tributo cabe recurso ao prefeito, assegurado para sua interposição o prazo de 15 dias, contados da notificação. Artigo 126. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e às normas de direito financeiro. Artigo 127. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que correr por conta de crédito extraordinário. Artigo 128. Nenhuma lei que crie ou aumente despesas será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. Artigo 129. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei. Seção 3. Do Orçamento. Artigo 130. A elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual obedecerá às regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de direito financeiro e nos preceitos desta lei orgânica. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária e enviará cópias ao Poder Legislativo e aos Conselhos Populares. Artigo 131. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, ao Orçamento Anual e os créditos adicionais, serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, a qual caberá: Inciso 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimento e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Segundo, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que indicam sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço de dívidas, ou. Inciso 3. Sejam relacionadas: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões, ou. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei.
Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Quarto, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações contidas nas emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei orçamentária em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos parágrafos 9º e 11 do artigo 166 da Constituição Federal. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 27 de 2019. Quinto, é vedada a destinação parlamentar do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 27 de 2019. Sexto, lei específica definirá os critérios e procedimentos para apresentação das emendas obrigatórias de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 27 de 2019. Sétimo, enquanto não for editada a lei a que se refere o parágrafo anterior, só poderão ser apresentadas emendas obrigatórias de forma conjunta e por no mínimo 2/3 dos membros da Câmara Municipal, respeitados os limites de aplicação previstos no parágrafo 4º deste artigo. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 27 de 2019. Muito obrigado por assistir nossa segunda parte da Lei Orgânica de Fernandópolis. Não esqueça do like, e logo mais estará liberado a terceira e última parte dessa lei, e se inscreva para saber quando postarmos nossos vídeos.